Para entender essa aula, primeiro tu precisa saber por que existem leis de proteção de dados. Como tu ia se sentir se os lugares que tu frequentou, os sites que tu visitou, as doenças que tu tem ou teve, as coisas que tu comprou, as mensagens que tu troca com os teus amigos, o teu número de telefone, o teu e-mail, o teu endereço. Imagina se tudo isso pudesse ser utilizado, vendido e compartilhado por terceiros sem que tu pudesse se opor. Tu ia se sentir violado, desprotegido, desrespeitado, e isso porque os teus dados pessoais são uma extensão da tua personalidade. Eles refletem uma parte de quem tu é. Justamente por serem teus, uma empresa não pode utilizar os teus dados livremente sem nenhum limite. E todas as empresas têm um grande incentivo para fazer isso. Como a gente viu na primeira aula, o centro da inteligência empresarial são dados, e normalmente são dados pessoais. Toda empresa possui, de certa forma, um banco de dados com informações dos seus clientes, dos seus prospectos, dos seus funcionários, e utiliza isso para melhorar o seu negócio. Por essa razão, o nosso legislador, através da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, disse que o tratamento de dados pessoais é proibido, salvo 10 situações. Dessas 10 hipóteses existentes na lei que permitem o tratamento de dados pessoais, 4 são as mais importantes, e é delas que a gente vai falar neste vídeo. A primeira e mais conhecida é através do consentimento do titular. Uma empresa pode tratar dados pessoais quando o titular desses dados dá a autorização expressa para isso. Essa autorização não é de qualquer jeito. E no artigo 8º, a gente encontra uma série de normativas sobre como deve ser colhido esse consentimento. Primeiro, a cláusula do consentimento tem que vir separada das demais. Chega de um textão com o consentimento perdido lá no meio. O consentimento deve ser para uma finalidade específica. O consentimento não é um cheque em branco que permite ao controlador o uso indiscriminado dos dados pessoais. Exemplo, se tu consentiu que o teu e-mail fosse utilizado para envio de promoções ou de cupons, a empresa não pode compartilhar o teu e-mail com uma terceira empresa parceira. Para haver esse compartilhamento, essa finalidade também precisava estar descrita. O consentimento é como um certificado da autenticidade da coleta daquele dado de maneira legal e evidencia que as informações foram prestadas de boa vontade pelo titular. Quando o tratamento é baseado no consentimento, o titular tem o direito de revogar esse consentimento a qualquer momento e sem justificativa. Por isso não é bom que uma empresa dependa muito do consentimento para o seu funcionamento. E mesmo quando o tratamento é feito com base no consentimento, a empresa não pode pedir a vida inteira da pessoa, porque ele ainda está limitado e sujeito aos princípios que nós já vimos numa aula anterior. Necessidade, finalidade, adequação, não discriminação e assim por diante. Exemplo. Se um hospital precisa do consentimento do titular para poder tratar dados da saúde do paciente, para poder tentar descobrir alguma determinada doença, não pode estar perdido lá no meio do texto o consentimento para o hospital saber quanto a avó materna do paciente deixou de herança. Porque isso não tem nada a ver com a finalidade informada, que era tratar uma doença específica. Isso não significa que no futuro o hospital não possa desenvolver uma pesquisa para saber a média de herança deixada pelas avós maternas dos pacientes, e aí obter um consentimento para isso. Mas aí a finalidade vai ser essa, não a prestação de um serviço de saúde. A segunda hipótese que uma empresa pode utilizar para tratar dados pessoais é para execução de um contrato. A LGPD diz o seguinte: quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato, do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados. Nós temos 3 situações nesse artigo. A primeira situação é quando, dentro de uma relação contratual, a empresa precisa tratar dados pessoais para cumprir as suas próprias obrigações contratuais. Por exemplo, você adquire um livro na Amazon. A Amazon precisa tratar o teu endereço para poder te entregar o livro que tu comprou dela. Para ela cumprir a obrigação dela de entregar o objeto adquirido, ela precisa tratar o teu endereço. A segunda situação é quando, dentro de uma relação contratual, a empresa precisa tratar dados pessoais para permitir que o titular cumpra suas obrigações. Mesmo exemplo da Amazon. Imagina que tu comprou um livro, tu precisa pagar, e tu resolve pagar por cartão de crédito. A Amazon precisa tratar os dados do teu cartão de crédito para que tu, enquanto titular, cumpra com as tuas obrigações contratuais. E a terceira situação é
quando ainda não se firmou um contrato, mas você, titular, requer algo da empresa, que, por sua vez, precisa tratar dados pessoais para poder atender ao teu pedido. Exemplo, tu quer fazer um seguro do teu carro. A seguradora precisa tratar um mínimo de dados pessoais para conseguir te dar um orçamento. Teu nome, tua idade, teu histórico, o modelo do veículo, quantas pessoas vão usar o carro e assim por diante. Essa é a hipótese, a de execução de contrato, que o hospital, do exemplo anterior, vai utilizar para tratar os dados cadastrais dos seus clientes, para uma eventual cobrança, por exemplo. Então, uma situação que para o cliente é única, internamente para a empresa, na gestão dos dados pessoais, vai se desdobrar em pelo menos duas hipóteses diferentes de tratamento. Consentimento para tratamento dos dados de saúde e execução de contrato para dados cadastrais. Fernando, o hospital não poderia utilizar a base de execução de contrato para tratar os dados pessoais de saúde? Não, porque dado de saúde é dado pessoal sensível. A gente vai ver daqui a pouquinho. Dado pessoal sensível não pode ser tratado com base na necessidade de execução de contrato. A terceira hipótese que uma empresa pode utilizar para tratar dados pessoais é para cumprimento de obrigação legal ou regulatória. Se a empresa precisa tratar dados pessoais para cumprir com alguma obrigação, normalmente manter eles armazenados por algum período de tempo, essa é a base legal que ela vai utilizar. A gente pode pensar em bancos que, por força regulatória, precisam manter determinados dados pessoais armazenados por alguns anos. É claro que isso não dá direito ao controlador de utilizar esses dados para outros fins que não o cumprimento dessa obrigação. Se a empresa quiser fazer isso, vai ter que achar outra base legal. Por isso, cabe a você, consultor, durante o processo de implementação, mapear as legislações aplicáveis, analisar os tratamentos que são feitos e tentar identificar quaisquer tratamentos irregulares que, porventura, estejam acontecendo ali dentro. A quarta hipótese que a gente vai conversar aqui hoje é a do legítimo interesse. Pode haver tratamento de dados pessoais quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais. Para saber se um tratamento pode ser fundamentado no legítimo interesse, a gente tem que fazer um outro teste: finalidade, necessidade e proporcionalidade. Para a finalidade ser legítima, ela tem que ser real, legal e claramente identificável. Não se admite tratamentos ilegais ou puramente especulativos, do tipo, vá que daqui 10 anos eu uso esse dado. Por exemplo, eu coletar o nome das pessoas que entram num condomínio privado. A finalidade é a segurança. Ela é uma finalidade legítima. O segundo teste é o da necessidade. Esse tratamento é necessário para atingir a finalidade que eu quero? Se existirem outras formas de se chegar no mesmo resultado que não envolvam o tratamento de dados pessoais ou que não envolva o tratamento de dados pessoais com base no legítimo interesse, eu não devo realizar esse tratamento. Ou melhor, eu até posso realizar o tratamento, mas não com base no legítimo interesse. O terceiro teste é: essa atividade de tratamento é proporcional? Existem direitos ou liberdades fundamentais que se sobressaem ao interesse da empresa? A empresa sempre precisa balancear os seus interesses legítimos com os direitos dos titulares envolvidos. O responsável por essa decisão na empresa tem que se colocar no lugar do titular e ver se ele teria uma expectativa razoável de que os dados dele seriam tratados dessa maneira. Se ele não teria nenhuma expectativa, ou se o tratamento cause algum mal injustificado, provavelmente o direito do titular se sobrepõe ao interesse da empresa e ela não deve realizar esse tratamento com base no legítimo interesse. É claro que nem sempre os interesses de todo mundo precisam se alinhar. O que tem que ser feito é um balanceamento e ver, no caso concreto, qual se sobrepõe. Essas são as 4 principais hipóteses da LGPD que permitem o tratamento de dados pessoais. Existem outras 6 que eu vou mencionar aqui e que talvez sejam objeto algum dia de algum outro vídeo aqui no YouTube. Mas já deixo o convite, se tu quiser se aprofundar em cada uma delas, a entrar no LGPD passo a passo. As outras 6 bases são: para a realização de estudo por órgão de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais. Segundo, para o exercício regular
de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral. Terceiro, para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro. Quarto, para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente. Em quinto lugar, pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneros. E por fim, para a tutela da saúde, exclusivamente em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária. Fernando, mas por que o hospital do exemplo anterior não podia utilizar essa base legal para tratar os dados de saúde? Ele poderia, mas eu trouxe o consentimento porque hoje em dia, sem uma delimitação melhor da abrangência dessa base legal, os hospitais, por questão de mitigação de riscos e uma melhor segurança, preferem utilizar um termo de consentimento. Vocês lembram da aula sobre conceitos, em que eu comentei sobre uma categoria específica de dados pessoais, os dados pessoais sensíveis, que incluem os dados de saúde? Como esses dados possuem impacto maior na vida do titular caso sejam tratados em desconformidade, eles possuem regras mais rígidas para tratamento. Por exemplo, eu não posso utilizar a hipótese do legítimo interesse nem da execução de um contrato para tratar dados pessoais sensíveis. Se a empresa precisa tratar dados pessoais sensíveis para executar um contrato, como no caso do hospital, ela precisa fundamentar esse tratamento em outra base legal, como consentimento ou a tutela da saúde. Por essa aula é isso, eu espero ter conseguido te passar a importância das bases legais e como elas se aplicam em situações reais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.